Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de julho de 2011, domingo. O verbete é o 1979, 5 páginas, 46 logias e 23 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhinho tem 17 máximos. Agora o tema é TGV evolutivo. Está dentro da especialidade autoevoluciologia. Quem redigiu esse verbete é o professor Pedro, que está aqui, muito bem assessorado ali pela Cristiane. Agora, a definição. O TGV evolutivo é analogia parapedagógica funcional com o trem de grande velocidade, capaz de imprimir maior aceleração aos altos rendimentos interassistenciais tarísticos prioritários da consciência lúcida homem-mulher, a partir do tríplice encadeamento sinérgico sequencial das práticas da tenepsologia, seguida pelos trabalhos intelectuais da gesconologia, finalizado pelo acesso às ideias originais inspiradas na central extrafísica da verdade, durante o chamado períodos pós-fácidos originais da verponologia, entrosados harmonicamente na técnica cotidiana do turno mental somático. Então, nós vamos ver aqui que o TGV aqui é T é a tenepsologia, G é a gesconologia e V é a verponologia. Agora, nós vamos ver o trem de grande velocidade autoevolutivo. O TGV evolutivo enquanto neoconquista da consciência lúcida. A aceleração dos altos rendimentos tarísticos. A auto-organização máxima visando a interassistencialidade tarística. A velocidade de cruzeiro nas manifestações prioritárias. E por aí vai, tem muito mais coisa aí, eu não estou lendo tudo. Agora aqui ele fala, o desenvolvimento da pangrafia pessoal, a recuperação de megaconsciência. As cognições desencadeadas pelo trabalho assistencial. A madrugada enquanto melhor momento para acessar a central extrafísica da verdade. Agora, nós temos aí na argumentologia a técnica, no tocante à paratecnologia, a técnica do TGV evolutivo, abaixo elencada, prevê a ordenação das 3 práticas interassistenciais prioritárias inserida no schedule diário do turno intelectual, TENEPS, GESCOM, verponologia. Na remissologia de 15 itens nós destacamos aceleração da história pessoal, escala das prioridades evolutivas, planilha evolutiva, potencialização evolutiva e taquirritmia mega-gescônica. Frase enfática. O TGV evolutivo é max conquista prioritária para a consciência lúcida interessada em dinamizar os próprios rendimentos holossomáticos e multidimensionais, visando a dispersidade. Você já emprega cotidianamente a técnica do TGV evolutivo? Desde quando? Agora, questionamento. Quero ajudar meu grupo carne, porém tive que afastar-me devido ao alto assédio, que parece ser crônico no grupo. Mesmo afastando-me, ainda não conseguiria conviver com eles e perdoar as alfinetadas. Posso ajudá-los e a mim também enviando bons pensamentos. Que tipo de pensamento? Manda energia positiva e pensa só o lado bom deles. Olha os trafores de todo mundo e esquece os trafares. Você vai ajudá-los à distância. Outro. Na condição de médico, de que modo consegue conciliar a sua agenda profissional e pessoal com as horas descritas a fio, página 55 em técnica, segunda linha da GESCOM, além dos 50 minutos a dedicar diariamente a TENEPS? Com tantas atribuições diárias e estímulos onipresentes, como você consegue? Parece que é para você isso aí. Mas seria bom eu contextualizar a ideia desse verbete. Eu estava, após uma mega euforização, trabalhando em um outro tema, um outro verbete à tarde. Estava concentrado lá, quando veio assim, do nada, veio essa ideia de TGV evolutivo, assim, bem fora do contexto.
Eu achei um pouco esdrúxula essa ideia, mas eu anotei. E depois que eu terminei de trabalhar, eu falei com a Cris e falei, olha, me veio essa ideia aqui de TGV, não sei se é TENEPS, GESCOM, eu fiquei na dúvida, pode ser Verpon, Verponogenia, Verponologia, mas eu deixei. E aí 2 dias depois, numa tertúlia aqui, não sei se o pessoal que vem mais frequentemente lembra, o professor Waldo falou exatamente que o ideal era fazer esse encadeamento. Primeiro a pessoa fazia a TENEPS, depois se dedicar aos trabalhos da GESCOM, horas a fio, e quando fosse dormir, em geral, o que acontece é essa condição do pós-fácil. Às vezes você não consegue desligar, vem ideias para aquele verbete, para aquele tema, para aquela obra, e você, quando está tentando ali dormir, você às vezes se vê nessa condição. E ele amarrou essa condição. E eu virei para a Cris e falei, poxa, é aquela ideia que veio anteontem. E aí o que eu fiz? Eu escrevi mais ou menos essa definição e deixei para o professor Waldo. Falei, olha, o tema da tertúlia foi esse, vê se você escreve um verbete aí. E aí ele falou que não, que eu tinha que escrever. Aí eu falei, não, mas eu sei que tem moral, né? Que você tem estofo. Aí ele perguntou se minha vovozinha estava bem em Brasília, como é que estava e tal. E aí eu botei o rabo entre as pernas e fui. E fiz o verbete. Então, eu estou numa condição ainda que eu não consigo, vamos dizer assim, disciplinadamente, entrosar essas 3 condições. O que eu tenho feito desde 2009 são ensaios, vou chamar assim. Então hoje eu já tenho uma ideia do que funciona para mim. Eu vou então agora responder a sua pergunta. Eu, desde 2004, quando eu mudei para cá, mudei no final de 2003, eu venho tentando diminuir a minha carga horária de trabalho. E hoje ela já está bem mais atenuada, bem mais tranquila, então me permite alguns horários de folga em que eu consigo jogar então com essa condição do TGV. Então o que eu tenho feito quando eu consigo é dormir mais cedo, eu procuro dormir 8 horas, 8h30, e vou até às 3 da manhã. Então às 3 eu acordo, aí eu trabalho até às 5h30 pelo menos, 5h30 eu vou para a TENEPS, faço mais ou menos aí 50 minutos, 1 hora de TENEPS. Quando eu vou trabalhar, eu tomo um banho e vou trabalhar, que eu tenho paciente normalmente às 7h30. Se não, eu volto e continuo no processo do trabalho intelectual. E aí no final desse trabalho que dá o sono, normalmente o soma fica entregue às baratas. E aí quando você dorme nessa condição, o que tem acontecido comigo, às vezes acontece essa condição do pós-fácil, de você não conseguir desligar das ideias e querer ficar anotando. E outra situação que já aconteceu algumas vezes é que às vezes o soma está tão cansado que quando eu relaxo, eu saio do corpo. Porque o soma está tão cansado que ele apaga e não dá tempo da consciência apagar junto. Então eu já tive algumas experiências bem lúcidas em função dessa condição. Então só que isso eu vou vamos dizer assim, levando devagar, com flexibilidade, em função da demanda profissional ser ainda intensa. Então, eu estou anotando as minhas reações, eu estou preparando para ver se eu faço um outro verbete, que eu estou chamando de autocronobiograma, uma coisa nesse sentido, para dar as reações de como o meu soma tem reagido a essa condição. Já tem mais ou menos 2 anos e meio que eu tenho feito isso com altos e baixos, devagar. Mas lembrando que o ideal realmente é a pessoa, como eu falo lá no final do verbete, deixar isso mais para quando ela tenha disponibilidade total, tenha um pé de meia, esteja aposentada, para ela poder, vamos dizer, implementar e usufruir dessa técnica. Então essa é mais ou menos a condição geral aí do verbete. Quando pequeno sempre tive sonhos assim, pouco estranhos e repetidos. Um deles é que eu fico no centro de uma roda de pessoas, à minha volta, em um ambiente escuro, onde algumas vezes eu ficava como que preso no chão. No segundo sonho, eu andava em uma rua à noite, com casas aparentemente mais antigas, parava sempre na frente de uma casa e via sombras de pessoas na casa como se estivessem me esperando. Esses sonhos se repetiam com muita frequência, na minha infância, sempre os mesmos sonhos. Esses sonhos que poderiam ser. Não, isso aí é comum dentro do processo de onirismo, né? Por que eles se repetiam tanto e num período tão longo? Isso aí, a maioria tem esses processos mesmo. Agora, sou fascinado pelos livros da Blavatsky, apesar de achar às vezes um pouco místico demais em determinadas partes
Qual a sua opinião sobre a Blavatsky? Aristóteles dizia que ela cita na doutrina secreta, tem fundo de verdade. Vou começar a fazer meu pé de meia para ir até aí participar de reunião. Olha, a Blavatsky realmente tem muita coisa que você tem que dar desconto. Ela pegou muita coisa dos textos chamados antigos, e ali tem muito processo, tipo de iniciação, e processo místico, exagerado, muita coisa de fantasia. De modo que tem que dar desconto. Não dá para aceitar tudo que fala, não. É muito excesso. Tem muita ilustração imaginativa no processo. Agora, outro. Faço TENEPS há pouco mais de 2 anos. Nas 2 últimas semanas, frequentemente, após o início da esterilização, que costuma ser pelos palmos chakras e umbilical chakra, ela se expande por todo o holo chakra, ficando mais fulgurante e intensa. Me vem uma sensação de sono claramente externa, me parecendo patrocinada, onde eu acabo dormindo e acordando bem na hora da TENEPS terminar. Faço TENEPS às 6 horas e não tenho o hábito de dormir, nem sono. Normalmente durmo por volta das 23 horas. Algumas vezes acho que tenho PSC, advindo vaga remoração. Pode estar havendo uma projeção de forma assistencial? Por quê? Pode falar um pouco mais sobre o que pode estar acontecendo nesse processo e dar orientações a respeito? Não, o que eu vejo aí é que você precisa entrar mais em contato com o seu amparador de função da TENEPS. Que falta é isso. Olha bem suas anotações, como é que estão, e veja o encaminhamento que as coisas estão ocorrendo com você. Isso tudo é ver. Isso aí é um problema que você tem que resolver com o amparador. Nós aqui de fora não temos muita autoridade moral e funcional para poder ajudar na questão, é difícil. É melhor você ver se faz uma interação maior com o amparador de função. Pensa nisso. Pedro, aqui no B, Leme. Aqui. Pode falar. Por favor, você podia me dizer, na parapatologia, quinta linha, de cima para baixo, como é que acontece com você esse papel primordial do amparador de função na coordenação extrafísica dos trabalhos do TGV evolutivo? Essa condição, ela se apresenta mais explicitamente na TENEPS. Então, muitas dicas, insights, não só em termos de processo intelectual, mas processo etológico, por exemplo, de coisas que eu poderia fazer, poderia tentar, poderia experimentar. Por exemplo, a própria ideia de começar a fazer esses ensaios que eu falo, de começar a trabalhar de madrugada, vieram na própria TENEPS. E antes eu considerava isso um pouco difícil em função do meu trabalho. E aí eu comecei a fazer e a coisa começou a dar certo, meu soma respondeu bem. Eu não sei se tem alguma influência, por exemplo, do processo da medicina. Desde que eu dava plantão, na época do internato, na época da residência, eu sempre reagi bem a essas demandas que eu colocava o soma à prova. Então, isso acabou acontecendo, mas eu sou muito ponderado nessas condições. Eu acho que a pessoa não deve exagerar. E quais são os sintomas que ela deve ficar atenta? Se ela tem muito cansaço no dia seguinte, se ela tem sonolência diurna, se ela fica irritada, se ela tem problema gastrointestinal, todas essas condições que são comuns, eu tinha até colocado aqui na sindromologia, síndrome da Consim mal dormida, que tem nos 700 experimentos, mas acho que o pessoal acha melhor não colocar, em função disso, para a pessoa ficar atenta, porque ela tem que ver como que o soma reage a essa condição. Então, eu fui, vamos dizer assim, seguindo essas orientações e a coisa foi caminhando bem. Tanto que eu considero que de 2009 para cá, em termos cognitivos, eu dei um salto. Porque eu consegui recuperar muitas coisas que antes, apesar de eu ter facilidade, eu não tinha tanto domínio. Então, isso culminou no final de 2009 com alguns extrapolacionismos, algumas informações que eu pude obter até com relação à minha holobiografia. Então eu vi que eu estava mais ou menos no caminho certo. Mas sempre fazendo essa ressalva de ir devagar, entendeu? Não tenho, assim, essa condição de disciplina de ter que fazer. Não, eu vou respeitando
o soma. Então, acho que é nessa linha também, que tem aqui na principiologia, também na terceira linha, que você fala o princípio da primazia biológica. Exatamente. É mais ou menos nisso? Isso, foi por isso que eu coloquei. Você não pode, você tem que usar a biologia a seu favor. Então, eu fui estudar, por exemplo, a gente estava até revendo hoje a condição da cronobiologia, porque na madrugada existem alguns picos hormonais que são muito importantes, principalmente na adolescência. Então, os adolescentes, por exemplo, não devem tentar isso em casa, que a gente brinca. Porque eles estão numa fase de crescimento que esses hormônios da madrugada são muito importantes. A pessoa já adulta, e principalmente na terceira idade, aí sim, aí a coisa já está mais consolidada. Então, o que a gente propõe é que a pessoa não abra mão de um turno grande de sono. Então, a pessoa tem que ver se ela é que eles chamam de pequeno dormidor ou grande dormidor. Então, outro dia eu lembro que o João Paulo falou que ele não tem tanta necessidade de sono. Isso é conhecido como os pequenos dormidores, né? Então, de 5 a 6 horas, a pessoa que tem essa necessidade e fica bem atendida, independente do TGV, ela é um pequeno dormidor. Tem as pessoas que são grandes dormidoras, são acima de 8, 9, 10 horas. Os adolescentes têm essa característica. E outra coisa, a pessoa vê qual que é o cronotipo dela. Esse cronotipo, o que é? Se ela é mais vespertina, mais noturna, mais matutina, ou mais, que não é o caso do professor Valdo, mais antilucana, ou mais da noite mesmo, da madrugada. Então, onde que ela funciona melhor? Então, isso tudo, a pessoa tem que conjugar para ver como que ela, e também com a vida profissional, a vida grupocármica, porque se ela mora também numa casa com outras pessoas, ela vai trabalhar de madrugada, isso vai atrapalhar, ela tem que saber lidar com essa condição em termos de luzes, se ela vai usar lanterna ou não, se ela vai, por exemplo, às vezes eu uso uma luz de LED, deixo ligada na sala, acho que tem 2 anos também que a gente tem um terceiro elemento na casa, que é um cachorrinho, então ele é o companheiro da madrugada, às vezes ele quer brincar e tal, tem que atender a condição. Enfim, o grupo Karma tem que ser levado em consideração nessa estratégia, vamos dizer assim, para a pessoa também não virar vamos dizer assim, né, um corpo estranho ou até um atrapalhador do sono das pessoas. Então, acho que coordenando essas condições biológicas e etológicas ou da mesologia, a pessoa consegue ficar mais produtiva. Uma coisa que a gente observa, que eu, pelo menos na minha experiência, observo, a pessoa tem que ter o que mais move, o mais motiva, é a motivação pelo processo intelectual. Então tem que ter algum trabalho que a pessoa queira desenvolver, senão ela não consegue. Ela vai acordar e ela não vai ter, assim, sabe, aquela tesão, vamos chamar assim, para ela dar continuidade àquele trabalho. Então o professor Valdo comenta muito, inclusive no verbete taquirritmia megagespônica, dessa condição da pessoa querer chegar no nível dela só querer ver o texto dela, os originais dela ter a hipermotivação de ficar mexendo nos originais. E isso tem até que tomar cuidado para ela não ficar autista nessa condição, dela estudar outras linhas, outras frentes para poder atualizar a própria obra. Mas eu acho que o grande gargalo nosso é chegar e ter uma autoconfiança intelectual para poder chegar nesse nível. Você produzir alguma coisa que você realmente valoriza e você acha que vale a pena continuar. Porque o que dá, vamos dizer assim, gosto e motivação é você deixar um trabalho e você continuar da onde você deixou. O que eu coloco até na antagonismologia é a dispersão intelectual, que eu ainda tenho, eu tinha mais, mas eu ainda tenho, que é você ficar ciscando em várias frentes intelectuais e, vamos dizer assim, se contentar com pouco, não produzir nada muito substancioso e ficar nessa dispersão mesmo. Então, quando isso diminui, não é o meu caso ainda, eu estou tentando chegar nisso, eu considero que vai ser o TGV vai estar implementado. Aí a pessoa entra no ritmo, a coisa vai funcionar mais redonda. Ok, obrigada. Okay. Pedro, aqui atrás de você, Alexandre. Pode falar. Pedro, com relação a essa ordem aqui na página 55, que é TENEPS, GESCOM e Vercogenia, eu gostaria de saber de você se você acha que necessariamente é sempre essa ordem, TENEPS, GESCOM, ou se isso pode ser invertido. Queria saber mais a sua opinião sobre isso. Sim, o que eu fazia era GESCOM, TENEPS e verponogenia, mas nessa tertúlia o professor Walter falou que essa é a ordem mais parafisiológica.
porque você atende as consciex, atende o seu holossoma, você libera a sua cabeça, fica nessa condição de tábula rasa, para você chegar no trabalho intelectual mais, entende? Mais assim, zerado, mais atendido do ponto de vista holossomático e até certo ponto mais predisposto às inspirações extrafísicas. E aí, outra coisa que influencia nisso é que o ideal é você ter um trabalho intelectual que seja um pouco mais prolongado, que você possa se concentrar mais. O ideal até que fosse mais de 2, 3, 5 horas, se possível. Porque aí você vai ter o benefício, primeiro, do aprofundamento da concentração, você poder chegar nessa condição do pós-fácil, depois. Então, na minha realidade hoje, é ainda um pouco difícil implementar isso nessa ordem. Mas ele foi bem enfático nessa tertúlia e falou que o ideal era chegar nesse nível, de você fazer isso. Por quê? Outra coisa também, porque você, depois do trabalho intelectual, se o soma realmente está começando a bater pino, você vai deitar, vai atender o soma. E aí que as ideias começam a aparecer, as ideias novas, esse acesso à central extrafísica. Então, esses originais, do pós-fácil dos originais, tende a surgir nisso. Se você quebra com a TENEPS no meio, a tendência é dificultar essa etapa. Tudo bem? Tá certo. Pedro, aqui na página 53, na fatologia, você fala na terceira para a quarta linha, você fala a inteligência evolutiva explicitada nos pequenos atos. Como é que você vê? O que são esses pequenos atos assim, que explicitam isso? Esses pequenos atos, o que eu acho é você, no cotidiano, coisas banais, você começar a priorizar o processo da inteligência evolutiva. Então, vamos supor meu caso. Em 2004, quando eu mudei, eu tinha uma demanda cotidiana de trabalho muito intensa, porque tinham poucos médicos lá onde eu trabalhava, eu dava plantão praticamente toda semana, enfim, tinha uma carga muito grande, inclusive de voluntariado, tudo junto. E eu ficava me cobrando muito estar aqui, porque afinal de contas eu tinha mudado para cá para isso. E aí algumas coisas foram acontecendo mais para o meio do ano, em que eu comecei a ver que eu poderia tirar partido lá. Em termos assistenciais, das pessoas que eu atendia, em termos parapsíquicos, das coisas que eu poderia perceber e comecei a perceber. Então, uma pequena mudança no meu comportamento, no modo de enxergar as coisas, de deixar de me autoassediar, de me cobrar, para estar ali e tirar partido daquilo, eu vi que eu comecei a render mais evolutivamente. Então, isso, em todos, vamos dizer assim, em qualquer análise, em qualquer avaliação que a gente faça do nosso comportamento, eu acho que se a gente puder rever determinados padrões, e muitas vezes são detalhes, são pequenas coisas, isso pode ter um benefício muito grande em termos evolutivos. Você vê, as técnicas da conscienciologia são técnicas aparentemente simples. Para citar uma técnica de auto-reflexão de 5 horas, não tem muita dificuldade, mas ao mesmo tempo ela é super complexa e desafiadora. Então, é esse paradoxo, quando a pessoa enfrenta e tira partido, que eu acho que ela caminha mais evolutivamente. Outro exemplo que eu cito mais recente é esse do neolaboratório, que está sendo gerado e maturado em conjunto. Não tem nem nome ainda, mas essa ideia de você colocar palavras para a pessoa poder refletir, para poder pensar. Sugeriram aí a lexicoterapia, sendo um dos mater pensens. Então são essas condições que aparentemente não são tão complexas, porque quando a gente fala em inteligência evolutiva parece uma coisa muito fora, ou muito distante, ou muito abrangente. Mas eu acho que é no dia a dia, nas pequenas coisas, que a gente pode tirar mais partido. Não sei se eu expliquei. Explicou sim. E aproveitando também, do lado você fala do silêncio produtivo. Como é que você também define o silêncio produtivo? O silêncio produtivo, não sei se chega a ser até um oxímoro, um paradoxo, mas pelo menos faz pensar, que é o processo da madrugada. Você não está ouvindo nada, está em silêncio e está produzindo. As ideias estão vindo. Às vezes, a facilidade de você poder ter ideias, fazer analogias, fazer associações, muitas vezes você tem que anotar realmente, deixar de lado, porque senão você tende a ficar disperso em função de tantas possibilidades
intelectuais e de novidades, de coisas, pelo menos, que você quer fazer e que não dá tempo. Você tem que ter uma linha para você seguir. Então, isso é em função, principalmente, do processo da concentração mental, junto com a madrugada, e você está produzindo ideativamente, vamos chamar assim, né, intelectualmente. Ok, obrigado. É possível existir invex sem complexo? Olha, é bom a gente esclarecer você o seguinte: invex é inversão existencial. Uma pessoa pode fazer inversão até sem ter curso intermissivo, depende dela. Complexo é o completismo existencial. Uma pessoa pode ter a vida dela e completar a programação existencial ou não. E outra coisa, outra pode ter a vida e nem estar pensando que tem programação existencial. Então, isso varia ao infinito. Para o verbetório, por favor, explique o termo verponogenia. Qual a diferença entre verponogenia e verponologia? Tem verbete? Tem os verbetes sobre isso, verbete com esse título, inclusive, mas, assim, em linhas gerais, a verponologia é a ciência que estuda as verpons, de modo geral. A verponogenia tem relação com o processo da criação, da gênese, da origem. Tem íntima relação, por exemplo, com a própria central extrafísica da verdade. Então, é onde você consegue, de algum modo, criar um link, criar vamos dizer assim, um ducto, e você começa a acessar essas informações do extrafísico. Então, é um termo mais específico. Então, a verponogenia é estudada pela verponologia, está dentro do escopo da verponologia. Ao verbetório, professor Pedro, poderia explicitar na Códigologia, página 53, terceira linha, o manual de prioridades pessoais na condição de código paretológico pessoal? Isso também é tema de verbete, né? Manual de prioridades pessoais, é aquilo que você elenca como sendo as suas mega prioridades, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você não pode deixar de fazer, por exemplo, nessa vida. E aí a condição do par etológico é o seguinte: etológico é aquilo que é do comportamento. Então, o par é o que você vai incorporar no seu comportamento cotidiano em termos multidimensionais, extrafísicos, parapsíquicos. Então, quando você começa a associar essas duas condições, e o processo do TGV é exatamente isso, você vai primeiro fazer um trabalho energético assistencial, que é a condição da TENEPS. Depois você vai fazer um trabalho intelectual parapsíquico, porque você vai trabalhar junto com o amparador. Depois você vai atender o soma, e nessa condição você pode ainda acessar ideias provenientes da central extrafísica da verdade. Então, se a gente for pensar, eu considero que a maioria de nós aqui pode ter tido no passado vamos dizer, uma carreira ou uma intimidade maior com o trabalho intelectual. Mas acho que a minoria teve uma intimidade com o trabalho parapsíquico. E nessa vida atual, vamos dizer assim, o desafio é justamente você conseguir conjuminar essas condições. Eu coloco na antagonismologia, se não me engano, a conscienciofilia e a biofilia monopolizadora. Também são dois temas de verbetes, mas a conscienciofilia não é só você ter, vamos dizer assim, apreço pelas consciências, é você justamente incorporar no seu dia a dia, fazer uma divisão. O Soval dá um exemplo: 75% do tempo, da sua energia, do dinheiro, da atenção, você dedica ao intrafísico, ao soma, a essa dimensão. E pelo menos 25% você se dedica à sua paraprocedência, à dimensão extrafísica, aos trabalhos assistenciais em termos energéticos. Então, essa conjugação, vamos dizer, congregação e convergência das duas dimensões, com isso você começa a caminhar mais, e eu acho que essa vida, ela tem esse desafio. Nós todos conseguimos chegarmos a essa condição. O percentual, eu penso que vai aumentando. A lógica, vamos dizer assim, a fisiologia, junto com a faixa etária, a pessoa vai caminhando, e o ideal é que ela vá aumentando a dosagem extrafísica na sua vida humana. Poderia exemplificar em Ciclologia, página 54, o último item, o ciclo circadiano evolutivamente frutífero? A ideia aqui, o ciclo circadiano é o ciclo de um dia, né? O ciclo das 24 horas do dia.
Então, fazendo um paralelo com a técnica da INVEX. Na técnica da INVEX, o ideal é que o jovem ele comece a aproveitar mais a vida desde cedo em termos evolutivos. Então, ele vai abrir mão, vamos supor, de bobagens, coisas da juventude, saídas, ectopias, o processo do porão consciencial. Isso vai fazer com que sobre mais tempo para ele poder produzir mais. Nessa condição do TGV é a mesma coisa. Se a pessoa puder otimizar as suas prioridades para ela poder render mais evolutivamente, mesmo durante um dia, né, nas 24 horas do dia, ela vai começar a ser mais evolutivamente frutífera. Então, para isso, a pessoa tem que ver se ela tem condições, quais são as prioridades, se ela pode chegar nessa condição. Por exemplo, se ela não tem dependentes, se ela tem uma condição de saúde física que permita ela a fazer isso, se o trabalho que ela tem, a ocupação, a profissão, também dá condições para ela para fazer isso. Se não, o ideal, pelo menos, é a pessoa programar essa condição. Eu queria lembrar também que nós consideramos na Conscienciologia a TENEPS como sendo um mega desafio da vida humana. É você levar esse trabalho ao longo de toda a vida de modo disciplinado. Se você acrescenta ainda um trabalho intelectual, o processo da verponogenia, você está pegando esse mega desafio e está complexificando ainda mais. Então, o ideal é que a pessoa programe isso quando ela possa. Ou seja, quando ela tem um pé de meia, quando ela tem uma condição, vamos dizer assim, de menor dependência com relação aos outros. Então, é o casamento da intraconscienciologia, a pessoa querer, com a extraconscienciologia, ou seja, o meio. Então, isso tem que ser bem atendido. E lembrando também que nessa condição de ciclos circadianos, sempre volta o processo da biologia. A pessoa não pode sacar contra o soma. Não dá para, como a gente fala na linguagem popular, queimar a vela da vida pelas duas pontas. Senão a pessoa vai morrer na praia. Ela vai tentar, vai durar às vezes 1 ano, ela vai começar a bater pino e vai ficar com uma doença que ela não tinha antes. Então, tudo isso tem que ser ponderado com calma para a pessoa ver o melhor momento dela começar a querer implementar isso na rotina dela. Mas a ideia é ela começar a produzir mais em termos de cotidiano. Poderia dizer como você aplica em Teorologia, página 53, segunda linha, a teoria dos 7 Cs? A teoria dos 7 Cs também é uma verpom da enciclopédia da Conscienciologia. Só para lembrar, o casamento do corpo, casa, comida, condução, companhia, carreira e currículo. Então é o processo da intrafisicologia, que se você for ver na sinonimologia, o professor Valdo até comenta que é a teoria da execução da auto-proex, porque na proex você tem que atender essa condição toda, você tem que ter uma profissão, você tem que investir no seu currículo, é através do seu trabalho profissional que você vai ter o seu pé de meia, tem que atender as pessoas, as companhias, enfim, tem que ter um carro, porque nos dias de hoje não tem como você não se conduzir a partir disso, tem que se alimentar bem, tem que ter uma base física, enfim. Então essa condição ela tem que estar também otimizada. Então vamos supor que a pessoa ainda more de aluguel, ainda não tem uma residência proexogênica. Então mas ela tem um terreno, ela quer construir uma casa, essa casa vai ser otimizada, vai ter, por exemplo, um quarto da TENEPS para ela poder fazer isso, ela vai ter um escritório que ela vai trabalhar. Então essa condição, ela já vai estar mais em condições, né, esse processo, quando ela chegar nesse nível, ela vai estar em condições de poder implementar essas técnicas. Então lembrando que a TENEPS já prevê esse primeiro passo, ou seja, a pessoa ter uma residência física, ela ter um trabalho mais estável, ela não ter nenhum grande sonho de consumo dourado. O professor Valdo comenta da viagem à Itália, por exemplo, a pessoa quer dar a volta ao mundo, não sei, quer fazer alguma coisa mais extravagante, então não é o melhor momento. Então aqui é a mesma coisa, só que é mais profundo ainda. Ela tem que estar num ambiente em que ela vai transformar esse ambiente no que a gente chama de conceptáculo das neo-ideias, das neo-verpons. Então, se a gente imaginar que todo dia ela vai estar ali trabalhando com as energias e trabalhando com o processo intelectual, aos poucos isso vai consolidando um holopensene. Então todo esse investimento em termos de forma holopensênica que vai se formando, o ideal é que seja numa casa própria, numa casa, né, feita para isso, numa casa que foi pensada para a pessoa chegar nessa condição. Então essa teoria dos 7 Cs a gente colocou aqui visando justamente lembrar dessa realidade.
Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a contribuição do Gilderley Colares, de Porto Alegre. As suas informações foram muito elucidativas. Eu te agradeço. Qualquer coisa pode mandar mais. Muitas graças. Pedro, na página 55, por baixo de manutenção, eu gostaria de saber como melhor manter um bom equilíbrio entre a iniciação e manutenção desses empreendimentos e tarefas. Você pode repetir o finalzinho, por favor, Cassandra? Melhor equilíbrio entre? A iniciação e manutenção dos empreendimentos e tarefas. A mediação, você falou? Manutenção. Tá. A gente até comenta que não é fácil, né, você manter essa condição. Porque eu acho que a pessoa tem que ver os resultados. Se está dando fruto. Antes de começar, qual que é o objetivo com isso? Ela quer escrever um livro? Ela quer escrever verbetes? Ela tem qual o propósito? E aí, ao longo do processo, no acompanhamento, ver se isso está acontecendo. Porque a tendência, a chance, é de que haja muita dispersão. A gente coloca, eu não sei aonde, acho que é antagonismo, em algum momento eu falo daquilo que é a pauta e a extra-pauta. Então, conduta padrão e conduta exceção. Há ainda, né, na nossa condição, na própria CCCI, um excesso de demandas, um excesso de extra-pautas, que a gente tem que saber lidar. Por um lado, tem que atender, e por outro lado também tem que saber dizer não para você preservar a sua fisiologia, o seu trabalho, os seus rendimentos. Então, eu considero, por exemplo, hoje, a minha condição eu estou muito aquém do que eu poderia. Em função, muito eu atribuo a isso, de sempre querer e atender a demandas externas. Isso, de certa forma, pode virar uma fuga às autorresponsabilidades que a gente tem intermissivas. Então, esse casamento de você saber na hora o que é prioritário, o quanto que aquilo vai te demandar, aonde que é para você realmente entrar e assumir e ir até o fim, e quando que é para você realmente tirar o corpo fora, porque já existem outras pessoas, elas precisam de experiência, as pessoas têm que assumir outras funções. Então, eu vejo que a manutenção se dá muito em função desse discernimento que não tem fórmula pronta, cada um está num momento, né, de vida, de voluntariado, momento profissional, mas a pessoa tem que ver se ela está tendo resultado. Eu acho que isso é o mais sério. Está saindo ideias novas, artigos, verfons, o livro está caminhando, ela está satisfeita com isso, ou não? Ela está só a gente se enrola muito facilmente. Tá? O meu modo de me enrolar é abrir uma frente nova, intelectual. Eu tenho uma ideia fora de série, daqui a pouco eu começo a me empolgar, e quando eu vejo, eu esqueço daquilo que eu queria fazer antes. Então eu já estou mais assim, esperto, e contando com a ajuda da Cris aqui para me... E eu falo, já que não quero mais ter muita ideia. Eu tenho e anoto, deixo lá para eu poder seguir. Senão a gente se enrola, sabe? Cada um tem o seu modo, assim, super sofisticado de passar a rasteira, né, em si. Então, eu acho que isso, a pessoa tem que estudar, ver como que ela funciona, qual que é a tendência dela. Como a Mabel já comentou aqui no verbete, o ideal é fazer aquele pretinho básico, né, aquela condição, às vezes, inicial, que vai atender e vai, vamos dizer assim, melhorar a própria autoestima intelectual para a gente poder galgar outros passos, intelectualmente falando. Ok? Pedro, aqui Pode falar. na página 53, a segunda linha, é a aprendizagem maior da heuristicologia. Eu coloquei isso aqui em função dessa experiência que eu contei. Você vê, eu estava mexendo com outra coisa, veio essa ideia literalmente do além, porque ela veio muito clara na minha cabeça. Eu vi uma voz de um homem falando, PGG evolutivo. A minha primeira reação foi, vamos dizer assim, torcer o nariz, porque eu achei um pouco, né, esdrúxulo, como eu falei, mas eu também já não sou tão bobo, eu anotei e pensei um pouco sobre aquilo e dividi com
a Cristiane, falei, olha, me veio essa ideia, não sei aqui o que é, o que poderia ser, de repente é o casamento dessas condições. Então, o que eu quero dizer? Mexendo com as ideias novas, com a heurística, com o processo da inventividade, a gente precisa ter um pouco assim de autoconfiança. Você precisa bancar um pouco, nem sempre vai dar certo, mas você precisa ter um pouco essa coragem de apresentar as ideias, as informações. Então, a criatividade, que a gente fala na linha de cima, o rompimento da autocriatividade funcional, é justamente por isso. Há uma tendência de se reprimir, de se tolir, de se, vamos dizer assim, diminuir em função daquilo que é novo, daquilo que vai chamar muita atenção, daquilo que eventualmente as pessoas não vão entender. Então eu acho que isso também, por outro lado, tem um limite. A gente não pode também viajar na maionese, soltar totalmente assim a imaginação, porque senão começa a entrar no onirismo, na fantasia, na condição muito fora do padrão. Então vamos dizer, essa raia, essa delimitação, você colimar a sua pensinidade dentro desses dois limites, eu acho que a gente começa a ter mais produtividade. Porque se o amparador quer passar uma ideia que é avançada e a gente tem uma visão ainda muito tacanha, tem referenciais ainda muito intrafísicos, a tendência vai ser que a gente não consiga fazer esse casamento, esse acoplamento mais prodigioso, né? Mais assim, frutífero mesmo. Então a ideia foi chamar atenção para isso, você aprender a ter ideias novas. Você, vamos dizer, submeter essas ideias a outras pessoas, receber feedback, procurar também não defendê-la com unhas e dentes quando derem o contra nas ideias, nas informações. Então, vamos dizer assim, esse jogo, né, você saber tirar partido dessa dinâmica, ela é muito positiva, principalmente para nós que estamos ainda começando nessa vida, pelo menos, a reescrever, né, o processo intelectual. Agora, em cima disso, essa heurística sua, ela é mais de origem de insights extrafísico? Eu acho que isso predominantemente sim. Algum percentual é de associação de ideias. Então, o que eu procuro fazer é calibrar o meu mental soma com informações para que isso possa ser usado não só por mim, em termos de insights, mas também pelos amparadores. Então, a experiência que eu tenho, tanto na TENEPS como nos cursos de campo, é que às vezes eu sinto que eles sentem falta de engramas, de sinapses especializadas, de, vamos dizer assim, informações de um dicionário cerebral mais avançado, polimático, poliglótico, para poder passar uma informação. Então, o que eu comentei desde 2009, do começo de 2009, que eu venho procurando fazer essa calibração, né, essa adequação, essa nutrição informacional, porque até antes eu estava muito envolvido com a própria medicina, estudava predominantemente o processo da medicina em função muito da demanda da profissão. Então, de lá para cá, eu venho dosando mais essas frentes vamos dizer assim, frentes intelectuais. Então, e aí acho que isso vai ajudar na heurística. Obrigado. Pedro. O senhor conheceu em suas projeções, fora do físico, alguma Comunex no fundo do mar? Não. Eu acho que isso tudo é processo do príncipe submarino, quadrinhologia, ficção científica, não tem nada. Agora, o que é que tem? Se não, pode nos contar paratecnicamente o grande valor do oceano e sua correlação Comunex. O processo todo é da hidroenergia e das formas vivas que existem no fundo do mar. Eu andei estudando muitos processos, nos períodos ou áreas abissais, antes do povo falar como é que era isso. Eu queria saber, devido ao processo de energia dentro das minhas projeções. Eu vi isso antes deles falarem, descobri que tinha e que existem vidas, às vezes, até com 300 graus centígrados ou Celsius no fundo do mar, tudo vivo. Alberto Betógrafo, você na condição de médico, conscienciológico, pesquisador, como pensa a questão do suicídio assistido junto aos pacientes terminais? É engraçado que o meu primeiro verbete foi sobre isso, né? O primeiro. Não, hoje em dia, legalmente, você não pode
submeter os pacientes a isso, mas eu acho que cosmoeticamente nós vamos caminhar por uma condição que atenda ou tenha essa possibilidade em determinados casos estudados em que a condição é irreversível, a pessoa eventualmente esteja lúcida ou tenha optado por isso. Ortotanásia. A condição da ortotanásia. Então, isso eu acho que a tendência é a legislação caminhar para isso. A bioética, o biodireito tem que enfrentar essa condição, porque hoje ainda existe muito, vamos dizer, piquete, muita gente contra da bancada religiosa, né, evangélica do Congresso, que não quer nem debater nada sobre isso, aborto e tal, células-tronco, condição do homossexualismo. Então, superando essa condição, eu acho que esse assunto deve voltar e ele tem seu lugar, sim. É a lei do retorno. Agora, para você, o que significa dizer na neossinapsologia, página 53? As neoverpons assimiladas no período pós-fácil dos originais, desencadeando neossinapse. Essa é uma verpon que o professor Valdo trouxe já há algum tempo. Esse pós-fácil dos originais, a ideia básica é o seguinte: você trabalha nos seus originais de modo concentrado, de modo prolongado, de modo, vamos dizer assim, prolífico, até o momento em que você precisa atender o soma, você precisa dormir. O soma está cansado porque você passou várias horas ali, às vezes na madrugada, concentrado naquelas ideias, escrevendo e pensionizando sobre o assunto. E quando você vai dormir, o que ele começou a observar? Que nesse momento em que o soma relaxa, até a gente coloca um antagonismo aqui, o soma apagado, mas o mental soma aceso. Porque o cérebro, o paracérebro e o mental soma estavam, né, até recentemente, até pouco tempo, em ampla produtividade. Mas o soma começa a bater pino. Então essa dessincronia costuma se apresentar como aparecimento de neo-ideias. Neo-associações, vamos dizer assim, neo-analogismos, frentes e prismas novos sobre aquela ideia que você estava trabalhando até pouco tempo atrás. Então, ao mesmo tempo que o soma quer dormir, você quer anotar aquelas informações porque você não tinha pensado nisso. E até isso deve ser parafisiológico, porque o soma ele tende a relaxar, há uma predisposição à descoincidência dos veículos, o próprio paracérebro, e com isso você consegue acessar mais os amparadores e a própria central extrafísica. Então esse pós-fácil é justamente que ele vem depois de você ter trabalhado nos originais. E você deve aproveitar essa condição anotando as informações, apesar de muitas vezes o soma estar reclamando você para dormir. Outra coisa, atualmente eu estou usando isso para fazer os neoverbetes do dicionário. E eu vejo o seguinte: há uma exacerbação das, vamos dizer, acuidades da pessoa com os detalhismos. E então eu tenho procurado aplicar isso na redação dos verbetes. É muito detalhe que vem na hora, porque você está aceso demais. Exatamente. E eu penso que é um processo de recuperação de consciência. Você predispõe mais a gente precisa estudar isso mais. Eu acho que precisa juntar mais gente para começar a pensar e trabalhar com o processo de madrugada. Sim. Aqui eu não posso forçar a barra, porque você não pode fazer os outros começar a trabalhar de madrugada, porque todo mundo vai birutar. Tem que ir devagar. Isso demora anos até chegar lá. Uma coisa que você já falou e eu pude perceber é que isso ajuda também a organizar, entre aspas, o processo onírico. Parece que ele fica mais lógico, você menos fica caótico. Tudo mais racional. E isso é impressionante. Entende? Então o onirismo ele começa a diminuir, ele murcha. Agora, uma outra coisa que a gente tem que trabalhar, por exemplo, nesse período de frio, é preciso acertar a situação. Porque o frio, que ajuda para certas coisas, nesse caso, pode piorar. Está entendendo? Sim. Então isso é muito importante. Uma outra coisa séria, muito séria. Se a pessoa ela tem dupla evolutiva, na hora que ela vai usar os pós-fácios originais, é bom ela arranjar um local extra, por exemplo, fazer talvez uma espécie assim de pequeno escritório dentro do banheiro, que ela vá ao banheiro antes de deitar. Sim. Porque ela não vai poder escrever com a duplista ou o duplista na cama. Acender a luz, essas coisas. Eu tenho experiência de tudo isso em alto nível. Tiro partido de tudo isso.
está entendendo? Escrever no escuro. Agora, outra coisa para você. Poderia esclarecer na Teoriologia, página 53, o que seria a teoria da imitação evolutiva? A imitação evolutiva é a condição de você se mirar em alguém evolutivamente mais avançado. Então também é um verbete, eu indico para a pessoa ver, mas a ideia é você fazer isso como uma técnica. Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade de conviver um pouco mais com o professor Valdo. Então eu tenho como cobaia, não só eu, mas a maioria de nós aqui, você olhar os detalhes, os posicionamentos, as associações de ideias, enfim, tudo aquilo que você possa tirar partido e você incorporar isso na sua e condição. Não copiar os meus trafares. Os trafares, primeiro tem que achar os trafares, depois tem que evitar. E aí que é o que ele coloca com o processo transmentor, né? Que ele procura também tirar partido dessa amizade extrafísica. Então eu acho que nessa condição, por exemplo, um caso típico é esse do trabalho antilucano. Também é um assunto de um outro verbete, você trabalhar de madrugada. Então, um paralelo que eu faço, muitas vezes na faculdade eu precisava virar à noite, às vezes seja por plantão, seja porque tinha que fazer um trabalho, seja por algum motivo. Então isso já foi feito, só que de modo ainda exagerado, desorganizado, sem tanta disciplina. Então você usar a mesma condição, só que de modo mais evoluído, mais sadio, mais organizado, é um processo que tem relação com a imitação evolutiva. É daí que saiu. Na Antagonismologia, página 54, primeira linha. O antagonismo, celeridade cotidiana, acalmia antilucana, e na última linha, o antagonismo, conscienciofilia, biofilia monopolizadora. Eles, inclusive, têm relação, né? A gente comentou um pouco já do último, então eu vou comentar o primeiro. Celeridade cotidiana é justamente a velocidade, a rapidez, vamos dizer assim, a tendência de nós andarmos muito mais hoje depressa. Então, tudo isso influencia e dificulta o processo de acalmia consciencial, o processo de você parar, o processo de você ponderar. Aí ainda entra o processo da taquiarritmia. Exatamente. Então, o resultado vai ser justamente nisso. Na acalmia antilucana, você vai pegar o processo do taquipsiquismo, vamos dizer assim, da velocidade do pensamento maior. Você vê que o trem-bala é mais complexo do que a gente pensa. Sim. Então, a ideia é justamente isso, você saber tirar partido e colocar o cotidiano, com todas as loucuras, as demandas, a hipervelocidade, a hipercomunicação que existe hoje, deixar isso de um lado e você tirar partido do processo da acalmia. Ao mesmo tempo, você não pode, vamos dizer assim, virar um autista e deixar de viver na sociedade que existe hoje, no zeitgeist atual. Então, eu estou até estudando isso recentemente, que eu vou propor um verbete, que é a síndrome da pressa. Que justamente eu estou saindo dessa condição para entrar numa outra. Então, a síndrome da pressa, eles consideram ainda que não é uma entidade nosológica bem definida, mas a gente pode considerar como sendo assim um gatilho para várias condições, uma delas o workaholismo, várias doenças psicossomáticas, a síndrome do pânico, que é o quê? A pessoa tentar incorporar essa loucura do dia a dia, esse corre-corre, com ela. Então ela nunca tem tempo para nada, ela começa a andar com passos mais apressados, no trânsito ela quer cortar todo mundo. Então isso tudo vai contra o processo da biologia. O soma começa a apresentar a conta. Então essa condição da síndrome da pressa é justamente o que a pessoa tem que evitar e se primar mais para essa condição de acalmia. E na última linha, só retomando, conscienciofilia, essa ideia é você conjugar não só as demandas intrafísicas, somáticas, grupocármicas, profissionais, com também as demandas extrafísicas, assistenciais, da TENEPS, o processo da projetabilidade, a condição da paraprocedência, aquilo que nós viemos cumprir em termos de PROEX, a condição do paradever intermissivo, enfim, você conjuminar, porque também há uma tendência de determinadas pessoas de serem maniqueístas, ou tudo ou nada, ou só o intrafísico ou só o extrafísico. Então a pessoa, por exemplo, quer se dedicar somente à condição extrafísica, ela se isola, vamos supor, vai virar eremita, tudo isso é
patológico. Então, você saber conjugar isso é que aí que reside o desafio. Poderia aprofundar e exemplificar em antagonismologia, página 54, terceira linha, o antagonismo zona de conforto gratificante, zona de conforto nauseante. Então, a zona de conforto gratificante é quando você consegue implementar aquele trinômio, automotivação, trabalho e lazer. Você fica numa zona de conforto porque isso te dá prazer, é um hedonismo positivo. O professor Valdo recentemente escreveu um verbete chamado hedonismo mental somático, isso lá no dicionário de argumentos. Então, você ter esse hedonismo positivo, que muitas vezes também ele chama de cachaça mental somática, em contrapartida, em contraponto a essa zona de conforto nauseante, que é o processo, às vezes, do ócio, do tédio, da preguiça. Você, às vezes, sabe o que tem que fazer, mas você não consegue. A inércia somática domina a, vamos dizer assim, dimensão intrafísica. Ela engole a pessoa, coagula, congela. Então, essa zona de conforto, na realidade, ela tende a virar depois uma zona de desconforto extrafísico, que é o processo da Melex. Então, a pessoa que prioriza a preguiça, prioriza essa zona de conforto, ela vai ter depois a repercussão extrafísica. Então, a ideia foi justamente fazer isso. No caso do TGV, a pessoa precisa estar confortável nessa condição de trabalhar de madrugada. Ela não pode se autocorromper e querer, por exemplo, só dizer que trabalha de madrugada, mas de soma todo mundo está vendo que ela, por exemplo, dorme na tertúlia, dorme nas reuniões, ela vive abrindo a boca, ela pode até desencadear outras doenças hormonais e às vezes até psicopatológicas em função disso. O papel do sono na biologia humana, ele é muito, vamos dizer assim, primaz, ele é muito importante. Então isso tem que ser atendido, isso tem que ser lembrado. A pessoa não pode se enrolar com isso, principalmente as pessoas mais novas. Então hoje, em função das VERPONs, são muitos inversores que querem antecipar tudo, querem antecipar a TENEPS, querem antecipar a aposentadoria, querem antecipar, vamos supor o TGV. Mas isso tem que ir com calma, porque senão a pessoa lá na frente ela vai pagar o preço. Então tem que ir devagar, vai sentindo, vai vendo. E a prioridade nesse caso dos inversores, a meu ver, ainda não é essa. É o processo de subsistência intrafísica. Porque senão lá na frente, nós estamos cada vez vivendo mais, isso vai ser cobrado. Então a pessoa que se aposenta muito cedo, muitas vezes ela vai sentir mais. Porque ela às vezes vai ficar mais tempo aposentada do que tempo, em termos produtivamente, economicamente ativo. Então essa matemática a pessoa tem que fazer bem antes de querer antecipar tudo. Pedro Quinoa. Oba. Na página 55, o item 2 ali, GESCOM, você poderia falar um pouco sobre a sua experiência nessa questão da sessão intelectual e assistencial do Eu Sozinho após a TENEPS? Sim, aqui até eu tinha colocado as sessões intelecto-assistenciais, eu tinha juntado para dar uma ideia de que a coisa é bem conjuminada. Então, o que eu observo? Que, nesse momento, uma das primeiras hipóteses que eu aventei, lá quando eu comecei, foi que em função, até acho que eu comento em outro lugar, assim, em função da sensação de bem-estar que isso causava depois, se eu já não tinha feito isso antes, se eu já não tinha, de alguma forma, priorizado isso em outras vidas, em função dessa sensação de bem-estar íntimo. Mas eu coloquei isso como uma hipótese, porque eu acho que isso, em função de você estar sendo mais produtivo, isso já em si gera esse bem-estar. E o que costuma acontecer? No meu caso, pelo menos, que ainda estou bem assim, inicial, o desenvolvimento da sinalética, que eu considerava que eu já tinha mapeado num certo nível, ela começou a se enriquecer. Então, hoje, eu não tenho muita noção de como que é esse processo da sinalética intelectual, porque ele ainda, para mim, é muito novo. Eu estou anotando, existem algumas que eu já codifiquei, mas eu, por exemplo, não sei quem é, não sei de onde vem, não sei aonde que entra central nisso. É tudo ainda, para mim, muito, muito novo. Mas é uma condição mais refinada. É como se fosse, assim, uma sinalética, sabe, mental somática, que eu não tinha tanta essa experiência com isso.
Outra coisa que eu comentei também é que você começa a se sentir menos, como é que eu vou chamar aqui um adjetivo, menos, não sei se é infeliz ou menos, a sensação de subnível diminui, é isso que eu quero dizer. Então, apesar de não ter publicado nada, pelo fato de você estar rendendo e escrevendo, isso te atende. E você sabe que em determinado momento vai chegar a hora em que isso vai culminar num processo de publicação. Então, o que eu tenho de experiência é justamente essa condição. Então, o mergulho no mental soma e a predisposição ao irrompimento paracerebral é justamente para isso. Quando eu consigo ficar mais tempo, mais horas, e isso acontece quando eu não preciso trabalhar ou quando é um final de semana, a tendência disso é se sobressair, entende? É acontecer mais. Então, eu vejo assim que eles também, os amparadores respeitam muito, né, a nossa dinâmica, a nossa realidade, os nossos compromissos para não forçar a barra. Nessa questão aqui que você colocou do subsequente à TENEPS, no período imediatamente após... Isso, você sai da TENEPS e você começa a trabalhar na sua obra, no seu artigo, no seu verbete, no seu livro, na sua resenha, naquilo que você esteja trabalhando. Então, a ideia do TGV é você encadear isso tudo. Você vai para a TENEPS, depois, o maior período ele é dessa GESCOM, dessa fase intelectual, e depois você vai dormir. Esse processo de ir dormir pode ser tanto esse período mais prolongado, como um período que às vezes eu faço, se eu não vou trabalhar, ou se, dependendo da hora que acabou, eu durmo meia hora antes de ir para o trabalho, ou então meia hora antes de vir para a tertúlia. Então, eu acabo normalmente lá os atendimentos profissionais 11h20, mais ou menos eu almoço, então de meio-dia e meia, de 15 para meio-dia até meio-dia e meia eu consigo descansar. E é bem interessante que apesar de ser poucos minutos, o refazimento que isso traz é muito grande. Mas lembrando, isso porque eu tenho um período longo de sono. Então, no início eu comentei que eu normalmente quando estou aplicando eu faço de 8h30 até as 3h30 da manhã. Eu tenho esse sono longo que dá 7 horas. Para mim já atende bem. 6h30, 7 horas, dependendo do momento, da demanda somática, isso me atende. Então eu acho que isso tem que estar bem atendido. Outra coisa que a gente colocou em outro momento aí, para você trabalhar com um processo intelectual muito ostensivo, você tem que atender também o processo de glicose, né? Você tem que comer. Então, no verbete turno intelectual, o professor Valdo dá várias dicas de comidas leves e que ajudam a alimentar. Então, o processo ele coloca lá gelatina, bolachas, torradas, pães. Eu uso muito o processo da broa também, a gente tira partido. O processo das barras, as barrinhas também eu uso essa condição, porque senão é fatal. Você vai começar a escrever ou a ler e você vai sentir fome. E você precisa atender isso. E outra coisa interessante também é que, pelo menos acontece comigo, que normalmente depois desse jejum, 40 minutos, entre meia hora e 1 hora depois, você tem que ir para o troninho lá, fazer o copograma. Então, o seu relógio biológico, ele começa a ficar bem, vamos dizer assim, bem marcado, bem matemático. Então, você sente em você a biologia ou a fisiologia funcionando. Então, aquilo que a gente estuda do reflexo gastrocólico, né? Você comeu, a comida chegou no estômago, isso lança um reflexo lá para o cólon, de que ele precisa fazer uma dejeção porque está vindo mais comida. Isso nos dias atuais, essa condição de síndrome da pressa, as pessoas comendo fora, trabalhando muito, fazendo hora extra, a tendência é a gente ir contra a fisiologia. Então a pessoa não quer fazer o número 2 no trabalho, não quer fazer fora, tem um processo de higiene, então ela vai travando isso, vai ficando constipada, principalmente as mulheres, em função do processo hormonal e tal, e aí vai tudo contra a fisiologia. Então o que eu tenho observado, que eu comentei também que eu estou anotando essas reações, uma delas é essa, é que o processo do funcionamento gastrointestinal começa a ficar mais regulado mesmo. Pedro, obrigado. Na trinomiologia, né, e também na crescendologia, antes ali, na página 54, na crescendologia, no final, você coloca TENEPS inicial, TENEPS consolidada e TENEPS 24 horas. Né?
Não sei se você já comentou, você tinha aquela tua pesquisa de TENEPS na 24 horas também. Sim. Até que ponto isso está te ajudando ou não nas questões de TENEPS 24 horas? A conclusão que eu cheguei é o seguinte: esse crescendo, eu tirei do manual da TENEPS. Então, as referências, assim, basicamente, são TENEPS inicial até os 6 meses, quando a pessoa passa aquela fase de gargalo, aquela fase inicial. Depois, a TENEPS consolidada em torno de 3 anos. A pessoa, depois de 3 anos, a TENEPS dela está mais assentada. Isso varia de cada caso, isso é um tempo médio, certo? E a TENEPS 24 horas, eu considero que ela vai se instalar próxima aos 20 anos. Mas é entre 10 e 20 anos, porque a partir dos 10 anos o professor Valdo já comenta que há a possibilidade de TENEPS avançada. Então, como não tem lá essa condição da TENEPS 24 horas, eu acho que deve ser em torno dos 15, próximo aos 20 anos, mas enfim, eu acho que isso varia de cada caso. Mas eu coloquei aqui porque eu acho que o processo da TENEPS, se ele não caminhar junto com as VERPONs, com o processo intelectual, ele tende a bater num teto, tende a se limitar, ele tende a ficar num nível que a gente pode até chamar de subnível, porque a pessoa precisa dar o próximo passo, que é justamente dizer aos outros, ajudar os outros com as informações que ela está obtendo com a própria TENEPS. E aqui eu lembro daquele verbete TENEPS inspiradora, que é justamente você usar, sem citar os nomes, sem citar, vamos dizer assim, os santos, né, entre aspas, você citar os casos, você citar a problemática, você, a partir da problemática alheia que chega para a sua TENEPS, você poder fazer GESCONs, fazer artigos, fazer debates, enfim, condições que possam ajudar outras pessoas a prevenir, a evitar aqueles males, aqueles problemas. Então, no caso do TGV, como a TENEPS está ali no começo, há uma tendência de uma coisa retroalimentar a outra. Então, às vezes, na TENEPS, você vai começar a ter ideias para a sua GESCOM. Você saber usar a TENEPS em prol da sua mega GESCOM, inclusive no verbete inventário da TENEPS, no TENEPSograma, tem uma pergunta que é justamente essa. Você já usa a TENEPS como embasamento ou a favor da sua mega GESCOM? Que é justamente a pessoa, né, todos nós, os intermissivistas, fazermos essa convergência. Então, o que se coloca como rollback, eu entendo dessa forma. É você levar direito a essas manifestações, essas técnicas, e amarrar as pontas de uma com a outra, sem prostituir nenhuma das duas. Então, você vai atender a TENEPS ali no horário, tudo certinho, a prioridade são os assistidos, mas há uma tendência das informações, das VERPONs, das ideias, e esse entrosamento comparador se processar de modo mais ostensivo. Agora, essa TGV, de certa forma, te ajudou a entender mais e a consolidar mais a própria estrutura da TENEPS também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu tenho algumas extrapolações, algumas experiências de, por exemplo, projetabilidade lúcida, bem lúcida na TENEPS. Eu pude perceber o amparador em função desse trabalho, em função dessa condição. Então, só que isso é bem esporádico ainda, não é rotina, não é conduta padrão, mas eu registrei em função disso, pelo menos eu atribuo a essa condição que você comentou. Okay. Em Proverbiologia, página 52, o provérbio latino relacionado ao tema, ad asta per aspera. Tradução: por ásperos caminhos até aos astros, ou sob espinhos até as estrelas. Poderia comentar esse provérbio em relação ao verbete hoje? E por que escolheu esse provérbio? Eu escolhi porque ele sintetiza todo o esforço que é feito no sentido de auto-organização consciencial para a pessoa poder priorizar isso. Porque eu acho que não basta querer. A pessoa tem que, vamos dizer assim, investir suor, tem que suar sangue. Eu coloquei aqui, para chegar no complexo, suando sangue. Essa é a síntese desse provérbio que a gente comentou. E a tradução é exatamente essa: aos astros pelas pedras, né, pelo processo árduo, pelo alto esforço. Então isso vai ser beneficiado no complexo. Eu penso assim, quando você puder ver o resultado dos trabalhos assistenciais da TENEPS, acho que eu coloquei num trinômio também, quando nós pudermos
usufruir do processo da colheita intermissiva, ou seja, você extrafisicamente começar a poder assistir as pessoas que estão lendo as suas obras, isso tudo você está nessa condição, nesse pináculo, nessa condição positiva, e principalmente também podendo emendar com a próxima vida, né? Você fazer o embasamento do auto-revezamento. Então essa condição que eu vejo que é uma das mais sérias desse verbete, é você entrosar essa vida com a próxima, tendo uma intermissão produtiva no meio. De que maneira ocorre a execução da técnica da INVEX pela Consim que não participou de curso intermissivo? Tem que perguntar para ela que sabe o que vai fazer. Olha, vê se você entende. Como eu falei antes, é a mesma pessoa. Uma pessoa vê que existe a técnica da inversão existencial. Não interessa qual é a bagagem intelectual, ou experiencial, evolutiva dessa pessoa. Ela pode usar a técnica quando ela bem entender. Agora, o resultado disso é problema dela. Nós damos o que é a técnica, a pessoa segue como quiser. Isso não tem nada a ver com curso intermissivo, não tem nada a ver se é homem ou se é mulher, nada disso. Tem que olhar mais o processo, se a pessoa tem gabarito para isso ou não. Se ela cometeu algum aborto, se já fez alguma coisa muito brava, se já usou muita droga, ela tem que esquecer isso e fazer reciclagem. Tem que lembrar o seguinte, a INVEX é o contrário positivo da reciclagem. Se a pessoa entender isso, tudo bem. É bom você estudar mais. Pelas suas perguntas, a gente vê que você ainda não viu nada, não leu nada. É muita coisa que tem sobre INVEX na enciclopédia. E hoje também tem a Sinvex, que pode oferecer a você tudo, inclusive curso sobre o assunto. Agora, o senhor poderia falar sobre Edgar Cayce? Tive pré-eclâmpsia na minha última gravidez e perdi meu filho 6 horas antes de nascer. Segundo a visão de Cayce, não nasceu porque era um processo kármico. O que mais poderia ter havido? Não, aí pode ter uma série de condições, inclusive assédio. Tem que olhar isso aí, que depende, isso varia infinito. Outra coisa, o nome que eu estou tomando aqui como sendo é Edgar Cayce, e não como você escreveu, Edgar Kayser. Não existe esse nome, não. O que eu conheço é o Cayce. Tem até uma série de coisas. Esse homem era um parapsíquico poderoso e fez muita coisa nesse sentido. Pode ser que seja isso. Agora, Edgar Cayce, que você está falando, eu não sei o que é. Se for outro, eu não sei o que é. Agora, estou falando sobre o tema do ponto de vista que eu interpretei. O senhor comentou semana passada que até os animais possuem parapsiquismo e deu exemplo do cavalo. Recentemente, um povo alemão previu o ganhador de jogos na Copa do Mundo 2010. Nos estudos que fez sobre essa condição, verificou o parapsiquismo de animais aquáticos, por exemplo, o golfinho. Poderia comentar algo sobre o parapsiquismo dos animais aquáticos? Olha, eu andei estudando o processo de golfinho, lá o processo lá em San Diego, no SeaWorld. Eu tive lá uma boa temporada vendo as coisas, conversando com o povo, examinando as coisas de perto. Tudo isso é possível. Agora, hoje, a melhor orientação que se tem é o estudo da psicologia humana junto com a psicologia subhumana. E fazer, quando for possível, a interação telepática entre você e os animais. Isso aí hoje já tem gente fazendo pesquisa nesse sentido. O processo é pesquisar na internet e por aí afora para ver como é que é. Outra coisa, existe uma série de livros, inclusive tem aí na holoteca, sobre esse problema de parapsiquismo nos animais subhumanos. Eu lembraria principalmente um livro que é raro, que é do Sebério, lá da Argentina, que ele andou estudando os chakras dos animais. Então é bom você estudar, por exemplo, como é que é o chakra do pombo. Isso aí é interessante. Tem um livro lá, tem os desenhos dele, tem tudo isso. Ele gastou vários anos estudando isso na Argentina. Vale a pena ver, se você está interessado no assunto. Agora, para você. Em Teoriologia, página 53, terceira linha. Explique a teoria da bitraforologia. A bitraforologia é a ciência que estuda a conjugação dos trafores, principalmente de 2 trafores específicos. Também tem um verbete específico, se a pessoa quiser olhar, mas ela fazia análise de 2 trafores, megatrafores ou trafores bem consolidados que ela tenha,
e ela colocar isso para trabalhar a favor dela, de modo conjugado. Então, por exemplo, se a pessoa é disciplinada e ela tem boa concentração mental, ela pode usar o TGV a partir desses dois trafores. O processo, vamos supor, do parapsiquismo junto com o mental soma, né, que é um sonho de consumo. Se a pessoa tem uma sensibilidade parapsíquica maior e tem também uma organização mental, um processo de ponderação, uma condição de reflexão mais instalada, mais presente na manifestação, o processo do TGV tende a caminhar mais rápido, vamos chamar assim. Então, nesse verbete, o professor Val dá vários exemplos desses trafores conjugados. Um que eu estou lembrando aqui é, por exemplo, a pessoa que tem clarividência e, ao mesmo tempo, tem ataque de pensenidade, ataque de psiquismo. Então, a partir da clarividência e das informações que vão chegando, pelo fato da pessoa pensar mais rápido, ela consegue discernir o conteúdo daquela informação, daquela clarividência. Então, o ideal é que a gente consiga fazer justamente essa conjugação desses trafores. Eu quero chamar a atenção que esse verbete é denso. Além de ter 17 máximos no detalhismo, ele tem 37 siglas. Ele tem 15 objetos analisados. Ele tem 11 tipos de algarismo, fora os ordinários naturais dos verbetes. E ele tem 9 palavras sesquipedais. De modo que vale a pena ponderar bem por causa da densidade do próprio verbete, aonde ele foi. Há um processo mais estruturado, com mais densidade. Pedro, na binomiologia, a penúltima e última linha é o binômio da trafologia antilucana líquido-lanche. O binômio trafologia antilucana, né? Líquido-lanche. O que é isso? Essa trofologia é a ciência da nutrição, a ciência da alimentação. É o modo de você se alimentar. É um sinônimo, vamos supor, de nutrição, né? Nutrologia. E antilucano é o processo da madrugada. Então, é para chamar atenção, como a gente comentou um pouquinho antes, de que você precisa se alimentar adequadamente e também ingerir líquidos, principalmente nessa fase agora de inverno. Então, é o caso da pessoa beber água, tomar um chá quente, vamos supor, para esquentar, comer sempre alguma coisa, principalmente se toma remédio, como o professor Valdo sempre lembra aqui, tomar esses remédios com o estômago cheio. Então, quem vai implementar ou pensa em fazer isso, ela tem que ter um estoque, tem que ter vamos dizer assim, um local em que ela armazena adequadamente esses lanches e esses líquidos. É o que eu faço. Exatamente. Agora, depois vem a piada do Loche em cima de mim. Você viu ele falando ontem? Sim, eu vi. Ele falou que o Sovaldo, na realidade, usa esse negócio de comer para tomar remédio como desculpa, que na realidade é o boca livre, por isso que ele vai comer e fala que meu caso é o seguinte, eu tomo 7 remédios, ou pelo menos 6 todo dia, e são 3 tomadas diárias. Eu não vou tomar o remédio sozinho, devido ao processo que eu já tenho até tendência para refluxo. Então eu tenho que tomar alguma coisa embasando o remédio, alguma comida. Exatamente. Então eu sou obrigado a comer 3 vezes por dia, não tem saída. E outra coisa, são 3 tipos de comida cada vez. Exatamente. Para poder tomar as 3 tomadas de remédio, entende como é que é? São 9 tomadas que eu tenho por dia, 6 a 7 remédios. Tem que ser coordenado. Agora, ele faz a anedota dele baseada nos fatos. Até um certo ponto ele está certo. Defesa dele. Entende? Ele está se defendendo com a boca livre. Ontem, na fundação da 9C, a gente viu pois lá na Reconsciência. Revanchismo que chama. Revanchismo, lembrou bem. Ele tem uma certa tendência para o princípio italiano. Em cima dessa questão, pode falar que não está aqui. Em cima dessa questão, eu queria que se aprofundasse esse líquido lanche. O que se pode tomar em termos de líquido e comer lanche aqui? O líquido mais é água ou chá. Porque a água é a sua saúde. Por exemplo, o café, leve, né? Se você usar o café, você vai interferir muito, pelo menos na minha opinião, no processo da fisiologia.
Então você vai ficar dependente, por exemplo, a pessoa acorda, está com sono, ela quer acordar, tomar café. Então ela vai começar a ficar dependente da cafeína para ela poder ficar de madrugada. É totalmente nosográfico isso, nosológico. Ela vai criar um problemão para ela. É a mesma forma que os estudantes usam, às vezes, Guaraná, energético, né? Guaraná em pó. Então essa condição tem que ser olhada. Uma saída que eu tenho aí, quando eu preciso tomar uma coisa quente, eu tomo chá de boldo. O chá de boldo. De madrugada, por exemplo, é uma saída. Quando está muito frio. E outra coisa, não tem açúcar, não. É só o boldo comum. Um dos melhores é chamado boldo do Chile. Boldo do Chile, um verdinho, né? Pedro. Agora, esse lanche, só a última coisa, esse lanche leve, né? Um desjejum leve. Até porque depois, no meu caso, por exemplo, eu vou para TENEPS, não devo comer muito, porque senão isso vai atrapalhar o trabalho. Então, normalmente é uma broa, uma barrinha, uma coisa mais assim, pão. A broa é broa de milho, do mufato. Eu sou copião. Ele está copiando. Abelhudo. Na minha terra, a broa também é de milho. Pedro, na página 53, na códigologia, o primeiro código ali, você podia ampliar ele explicando como é que você faz essa mensuração, né, dessa autoprodometria do parapsiquismo interassistencial relacionado com o CPC? Como é que você faz isso na prática? Assim, aqui no caso é o seguinte, no meu CPC tem já há muito tempo essa condição da GESCOM, tá certo? De implementar uma rotina produtiva. Então isso, eu vou regulando isso pelos resultados. Então, vamos supor quantos verbetes eu fiz, quantos artigos. Recentemente eu fiz algumas resenhas também, que devem sair daqui a um tempo. Tá. Então, você tem que usar um processo prático, um processo palpável, algo pragmático para você não se enrolar. Entendi. E outra coisa no meu caso lá, eu anoto quantos dias eu consegui fazer a técnica, quantos dias que eu consegui, vamos dizer assim, fazer o TGV caminhar. Tá certo? Agora, a resenha você já fez quantas? 3. Acho que vão sair 12 e tem mais uma. Ano passado. Então, essa condição é que eu uso muito essa vamos dizer assim, essas as variáveis. publicações, de modo geral, né? Por exemplo, uma delas foi daquele livro lá do nosso amigo Caso Dreyfus, do Bredan. Então, é um livro bem grosso, deu muito trabalho, ficou grande a resenha e tal, mas pelo menos foi interessante porque eu tive muita afinidade também com o assunto. Esse processo de trabalhar de madrugada com esse assunto tive muitas repercussões, muitas, vamos dizer assim, inspirações e até certo ponto elucubrações do que eu tenho que ver com isso, se tem relação com a minha última vida ou não. Então, com isso você começa a ter determinados retornos que não precisam se confirmar totalmente, mas que você sente que você está no caminho, entendeu? Você sente que ali tem um veio, você sente que você está caminhando. Porque se por outro lado você também, ou eu, qualquer um de nós, a gente espera ter muito, parapsiquismo, ter muita experiência, ter assim uma comprovação fora de série, eu vejo que isso, a tendência é não caminhar, não progredir. Então você tem que ir sabendo ler essas informações que os amparadores vão mostrando. Essa que é a ideia. Então, a partir disso é que eu vou também, mais uma vez, procurando casar aquilo que eu coloco no meu CPC, e eu costumo eu tenho uma folha que eu faço uma síntese do meu cotidiano, e atrás dela eu coloco as principais cláusulas aqui do meu CPC. Então, aqui, com isso, em qualquer hora, eu posso acessar o que eu não devo fazer, o que eu tenho que ver em primeiro lugar e tal, o que eu sou responsável. Então, eu tenho aqui a síntese, vamos supor, do meu CPC, e no laptop isso está mais destrinchado e até certo ponto assim, mais explícito dos casos, da onde que eu comi bola, da onde que eu caí de 4 de novo, entende? Então, a partir disso eu vou vendo se eu estou caminhando ou não. Agora, não me considero exemplo nisso ainda. Eu ainda sou muito, como eu comentei, dispersivo, meu trabalho ainda demanda muita coisa, eu me considero uma pessoa não tão organizada assim. Lembrando que o Sovaldo falou, o Everton para mim é um modelo, porque eu vejo,
quantidade de coisas grandes e profundas e macro e mega que ele faz, e ele se mantém ali com temperamento zen, muito, vamos dizer, pacífico e organizado. Então, é um modelo, realmente, a gente falou de imitação evolutiva, esse é um exemplo. Legal, obrigado. Pedro, você poderia falar para a gente mais aqui na página 53, o último item de parafatologia, os ataques paraterapêuticos no transcorrer do itinerário autoevolutivo. Esse eu coloquei mais até em função do que o professor Valdo tem falado recentemente. Ele fez, acho que um verbete sobre ataque paraterapêutico, mas a gente ainda não debateu. Eu vou falar a ideia, se o professor Valdo quiser complementar. Mas o processo durante o trabalho intelectual, em função das evocações, em função das demandas assistenciais, em função do próprio trabalho dos amparadores, muitas vezes eles trazem determinadas consequências para serem atendidas, no caso eles são mega assediadores, e funciona como se fosse um ataque, mas que ao mesmo tempo esse ataque vai ser revertido em um processo terapêutico. Então, em função das energias, no caso ali do EPICOM, da pessoa que está escrevendo, no caso do professor Valdo, esse processo mais denso da ectoplasmia, da ectoplastia, isso ajuda a atender, a acalmar, a assistir essas consciências, e os amparadores então encaminham. Eu coloquei aqui para não ficar faltando essa informação, porque ela tem muito a ver com esse trabalho intelectual. Você está trabalhando, de repente você acessa um determinado tema, e determinadas consciências podem não gostar do que você está pensando, pensionizando, ou que você está escrevendo, querem vir contra essa informação. Então é aí que os amparadores usam isso para escalas e poder fazer assistência. Né? Agora, o problema muito sério é o seguinte, até lá, pelo nível do evoluciólogo, nós temos que pesquisar o seguinte: você é assediado e você é vítima, ou você é assediado e você é assistente? Então, veja, os assistentes são assediados para implementar a sua assistência. Sim. Eu sou assediado, já falei aqui que eu sou o mais assediado do povo todo que tem aqui. Uhum. Só que tem que isso não dá muito problema para mim, não. Entende? Aí é que eu xisto. Então, eu sou assistente dentro do meu assédio. A vulnerabilidade. Quem é aqui que é assistente dentro do seu assédio? Vocês sempre são assediados dentro do seu assédio? Ou já são assistentes? Então vamos pensar nisso. A maioria aqui está virando. Vocês estão naquele processo da gravitação. Uhum. Você está entendendo? Mudar do assediado para o assediado assistente. Esse que precisa a gente entender isso aí bem. E a turma, vocês todos estão nessa fase de transição. Alguns já conseguem sair bem disso aí. Uhum. Agora, outra coisa, para sair bem disso, quanto mais você observar os detalhes do parapsiquismo, melhor. Uhum. Você vai ver o que é que se passa com você. O detalhe do parapsiquismo esclarece isso. Uhum. Aí eu vejo na madrugada como aquilo está numa pacificidade, tranquilidade, daí a pouco você vê que entrou alguma coisa, né? Mudou. Não, e de madrugada é o seguinte, o campo está limpo. Se aparecer um micróbio no ar, você vê. Uhum. Um germezinho, você já sabe. Agora, tá bom, esse é o motivo que eu falo para colocar todo o processo do trabalho da pessoa branco. Porque qualquer coisa escura que aparecer diferente, você já vai ver o que é. Pedro, aqui na página 54, enumerologia, podia aprofundar? Enumerologia? Numerologia. Então vamos ler aqui: a diligência interassistencial, a exação intelectiva, a instantaneidade parapsíquica, o estugar tarístico, a lepidez heurística, o chispar mental somático e a aceleração evolutiva. A ideia é sempre dar uma conotação de velocidade e, ao mesmo tempo, um contraponto com um processo, seja interassistencial, intelectivo, parapsíquico. Então, o processo de diligência é você ter essa, vamos dizer assim, você ter essa celeridade, você ter essa prontidão em termos assistenciais, como, por exemplo, nesse caso que a gente estava citando do para-ataque.
A exação é uma palavra que tem várias acepções, mas a gente pegou a acepção de autoexigência, aperfeiçoamento, apuro. É você, por exemplo, fazer algo com capricho, de modo pontual, que é típico do caso aqui do TGV. Então, o questionamento aqui seria, nós estamos em dia com o processo intelectual, o processo da Mega GESCOM? A condição que o pessoal também cita muito da instantaneidade parapsíquica, uma hora está tudo tranquilo, daí a pouco vem uma ideia que muda completamente o campo, vem uma consciência e também faz essa mudança. O Stugar é a mesma ideia, só que com o processo da TARES. A lepidez também tem um duplo sentido, tanto de agilidade como também de jovialidade. Então, a Verpon, ela tem essa característica, muitas vezes, de fazer você pensar, muitas vezes fazer você sorrir, como se você rejuvenescesse ou tivesse essa jovialidade intelectual. O X-Par mental somático também, que é essa da faísca, de você, às vezes, na Verpon, é quando você consegue completar o circuito, né, fazer uma neosinapse. Também tem um verbete que fala um pouco sobre isso. E fechando, que isso tudo vai combinar com a aceleração evolutiva. Então a ideia foi fazer assim, um jogo de palavras com o processo do TGV, que é você ter assim, um caminhar mais rápido, com o processo de instantaneidade, principalmente em função do processo parapsíquico e neo-verpônico, né? Neo-verponológico. Ok? Não sei se eu atendi. Aqui na técnica também, no item GESCOM, página 55, tem um erro de grafia aqui. Você podia ver qual é a grafia correta? GESCOM, as sessões intelectuais assistenciais, é isso? Eu tinha colocado as sessões intelecto-assistenciais, mas o pessoal achou melhor separar e ficou as sessões intelectuais e assistenciais. Embaixo a mesma coisa, as sessões heurísticas, está faltando um S também, e assistenciais. E na TENEPS as sessões energéticas e assistenciais. Eu tinha tirado isso do manual da TENEPS, que o professor Valdo comenta as sessões energético-assistenciais. Aí eu tinha juntado, energo-assistenciais. Eu tinha feito nos 3, mas aqui ficou mais didático. Excelente, obrigado. Pedro, na 53, parafatologia, na 5ª linha, eu queria que você falasse um pouquinho do papel primordial do amparador de função na coordenação extrafísica dos trabalhos do TGV, no sentido assim, de como que você lida com essa flexibilidade de não estar no controle desse processo? Olha, eu acho até que eu lido bem. Como eu comentei, eu procuro não ser assim, não querer saber muito, não querer ter experiências. Isso desde que na minha adolescência eu percebi isso. Quanto menos eu queria, mais eu percebia. Então até hoje eu comento muito isso nos cursos que eu dou, nos ECP2, que parece que é um paradoxo. Quanto mais eu me restringo, mais eu me detenho ao processo que está acontecendo ali no momento, assistencial, seja de energização, seja alguma condição da própria TENEPS, paradoxalmente ou paralelamente, é como se viesse aquele látero pensene, você começa a perceber, suas percepções se expandem e você começa a perceber mais. Então, eu penso que o amparador, ele já sabendo do meu jeito, isso acontece com todos nós, ele já vai, vamos dizer assim, trabalhar com isso, nesse sentido. Então, o que eu pude perceber, por exemplo, no caso da TENEPS, é que é um homem muito sério, muito, vamos dizer assim, ele não chega a ter uma cara fechada, mas ele é muito sério, não dá muita margem. E eu ainda me considero muito, até certo, não vou chamar infantil, mas assim, brincalhão, muito menos sério do que ele se eu fosse comparar. Então, quando eu estou na TENEPS, ou quando eu estou em algum trabalho que eu percebo a presença dele, a minha primeira tendência é ficar mais sério. Então, se eu pudesse sintetizar um aspecto dessa consciência, seria isso, mas ao mesmo tempo compreensivo nessa condição do dia a dia, das demandas do meu próprio trabalho, principalmente quando eu conseguir conciliar, ainda não considero ideal, mas aquilo que eu faço na medicina, com o processo todo parapsíquico que eu eventualmente percebo lá, com o processo do voluntariado, de docência, da TENEPS. Então, eu acho que o ideal é isso, é você respeitar primeiro o seu jeito de ser, procurando realmente mudar, melhorar, vendo seus trafares, e
saber tirar partido dessa condição, porque muitas vezes, ao identificar um trafar, ao querer mudar alguma coisa, a gente se assedia. Você fica contra você mesmo. Então isso é negativo. Você está virando seu próprio assediador. Então você compreender e fazer determinadas decisões, né, tomar determinadas decisões de que aquilo não vai mais acontecer, é como o Sr. Valdo fala, você ser original nos próprios erros, isso é uma coisa que eu anoto no meu CPC, justamente para evitar isso, para evitar cair em determinadas situações, condições, armadilhas que eventualmente a gente já tenha caído. Mas eu ainda não estou nessa condição, eventualmente eu me pego ainda cometendo o mesmo erro. Tudo bem? Não sei se atendeu. Por favor, e como se explica ter várias ideias e tudo que faço começa bem, mas quando estou para colher os frutos acontece algo e eu paro. E não por preguiça, mas porque as oportunidades parecem que não acontecem. Sinto a mente confusa e fico aflita. Mesmo sabendo que sou capaz, começo a sentir uma forte sensação de medo e fico insegura. Isso é típico de assédio, né? Você começou um empreendimento, você vai concluir, aquilo vai ajudar as outras pessoas, vai ter determinados frutos, você vai se fortalecer ainda mais. Aí vem a turma do contra, que faz pressão, você fica pusilânime, covarde, abre, vamos dizer assim, a guarda, e aí a coisa não se concretiza. Então o ideal é você trabalhar mais com as energias, principalmente quando você se for um processo intelectual que você está falando, você exteriorizar bem energias, fazer o estado vibracional, ficar confiante e, vamos dizer assim, fincar o pé. Enquanto eu não publicar, ou enquanto eu não terminar isso aqui, eu não vou arredar o pé. E aí vai ter um gargalo, você vai vencer, você vai perceber que no próximo, ou em alguns momentos para frente, aquilo que você fazia com tanto esforço, não vai demandar mais tanta energia, tanto esforço. Fiquei surpresa com a sincronicidade do tema deste verbete e a conversa que tive ontem com a minha mãe. Ela me dizia que era o momento certo de pegar o trem, Maria Fumaça. Após assistir a tertúlia, esclarecerei que já criaram o TGV evolutivo, que sem dúvida é bem mais veloz. O que seria fundamental para a consciência inversora que decide investir no TGV evolutivo? O ideal seria ter muita calma, paciência, ponderação, beber água fria e planejar. Eu acho que o processo do inversor, um dos trafores, é você fazer aquele max planejamento. Então você tem que conciliar a sua profissão, o seu tempo. O João está lembrando aqui, senão você vai pegar um trem errado, um trem vamos dizer assim, da doença, um trem que vai para a baratrosfera. Porque imagina você ter uma doença que você vai abreviar a sua vida, você vai minorar a sua qualidade de vida. Então os inversores, como a gente comentou antes, tem que ir com muita parcimônia no TGV. Acho que tem que comprar assim um ticket do TGV para daqui a um ano, umas décadas para frente, lá para... Agora seria bom você falar onde é que você nasceu, que não tem nada a ver com Minas Gerais. Eu nasci em Brasília, não tem nada a ver. Mas então não tem nada a ver com trem bom. Tem nada a ver com esse trem bom. Né? Agora aqui. Outro dia, após fazer EV e iniciar a técnica projetiva do relaxamento do soma, me veio à mente a imagem de ovo de Páscoa. Esse ovo tinha cor branca com listas vermelha e azul petróleo. Essa imagem surgiu de maneira repentina e rápida por milésimos de segundos. E junto com essa imagem veio a mensagem: que você tiver na mente, virá à tona. Esta imagem pode ser uma mensagem pictográfica do amparador, senão o que poderia ser? Olha, pode ser, né? O processo é isso, anota isso aí, vamos ver o que se passa com o tempo, para ver o que pode clarear. Né? Agora, há uma coisa engraçada, esse negócio de falar azul petróleo. Por que azul petróleo? Tem uma cor, né? Azul petróleo. Agora, isso é tipo de mulher, né? Mulher é que classifica as coisas assim. Detalhismo da moda. Ela é mulher, né? Pode ser que seja isso aí, então é preciso ver. Agora, aí no caso é o caso. Anota isso tudo e vê com o tempo se é um amparador ou se é também uma amparadora. Sei lá, né? Cada processo da tendência genérica do assunto, das abordagens. Gente, nós ainda temos ainda 7 minutos e o professor Pedro está entregue a vocês. Pode falar.
Eu estou vendo que a nossa Regina Camilo está ali. Ela saiu bem ontem da história, então ela está ilesa lá, ó, está inteiraça, para falar. Aí, ó, a turma lá, ó, tem 3 ali, ó, da reconsciência. Quer dizer que o cara está indo em frente. Agora, ó, o que você achou da minha intervenção lá? Foi braba, não foi? O que você acha, Regina? Foi um negócio brabo aqui de eu perguntar. Técnica para técnica e classificação dos contos. Foi uma noite muito especial, né? E que a gente tem muito trabalho pela frente. Agora, você é uma das pessoas que mais merecia aquela noite ali. Sem dúvida, porque tudo nasceu do seu esforço. Esforço, assistência, teimosia, briga, discussão, debate. Senão não teria chegado. Canja de galinha, boas noites de sono, muito trabalho. Foi. Agora, foi uma noite realmente para nós muito especial, para todos nós, né? Como a gente falou ontem, foi um momento síntese. As nossas visitas extrafísicas também de muita assistência, serenidade, né? E peso. Agora, lá no campo, né, de ontem, a gente tem algumas tarefas aí para frente, né, professor Valdo? O senhor apontou coisas assim muito profundas, né? E essa equipe multidimensional, intrafísica e extrafísica, a gente anotou tudo que o senhor falou ontem e só amplia o trabalho. Pois é, vamos ver agora a parte prática, objetiva, né, do resultado. Isso aí é muito começar todas essas publicações, né? Vai ser muito bom. E cada vez mais aprofundando nosso banco de dados. E outra coisa, a turma que apareceu para você, eu não acho que foi você que escolheu. Os amparadores mandaram os personagens lá para ela, né? A gente fala o trabalho. É gente boa, tudo escolhida, alto nível. O nível de vocês, mental somaticamente, é dos mais elevados nossos aí. A gente sempre comenta o trabalho que a gente deu para os amparadores, para a gente estar no mesmo lugar, né, do planeta, aqui em Foz do Iguaçu. Todos nós, o esforço de chegarmos aqui, né, mudar toda a nossa vida para cá. Agora, eu acho que com o tempo vocês vão ter que fazer muita interação com essa, vamos dizer, essa instituição que o Mário está fundando. Nosso vizinho de sala. Pois é, vocês vão ter que se mexer muito aí junto. Nós temos 2 vizinhos, a Finvex, que aliás está aqui, né? E a nova IC, né? A IC dele vai mexer muito com vocês também, porque há muita conotação na história. Agora, vocês, em tese, e pelo assim, a razão social do processo, são aqueles que têm mais responsabilidade mental somática nos assuntos. É muita responsabilidade mental somática que estou falando. Em matéria de critério, holomaturidade, hiperacuidade, você não acha? Método, né, que eles falaram. Método, a metodologia, a investigação, a pesquisologia, tudo isso, muito sério. Agora, professor Valdo, a gente agradece a todos, né? Ontem estava um frio, as consciências intrafísicas e extrafísicas conseguiram chegar, e a gente aproveita aqui um momento para agradecer a CCCI como um todo, a sua presença ontem, né? Porque que dia frio. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a sua turma é a turma mais corajosa da CCCI. Tá certo? Pensem nisso. É a mais corajosa. É a que enfrenta altos desafios. Matéria mental somática. Pensem nisso. Pedro. Tem razão. Tem lógica isso que eu estou falando. Pondera bem. Pedro. De modo que vamos enfrentar. Muito obrigada, viu, professor Valdo? Aqui na letra B. Poderia falar efeitologia, o efeito halo, holocármico das atividades diárias do TGV evolutivo? A ideia, eu vou te pedir para olhar na crescendologia, que vai sintetizar essa condição. Na segunda linha, terceira linha, desculpa, o crescendo TGV evolutivo, colheita intermissiva e autorrevezamento. Então isso para mim é
a síntese desse verbete mais importante. Então, o efeito halo holocármico é justamente isso, é você hoje começar um trabalho que ele vai render frutos não só na próxima vida, mas também no período intermissivo. Então, como eu comentei, a gente não sabe até que ponto, de modo assim esboçante, de modo inicial, de modo ainda como se fosse um arremedo, a gente começou isso em outras vidas. E você retomando isso hoje, só que com mais qualidade, qualificação, organização, você vai estar dando continuidade a esse processo, qualificando cada vez mais e podendo usufruir disso no futuro. Então, esse crescendo é justamente para na próxima vida a gente poder acessar essas obras que a gente tenha trabalhado aí durante a madrugada. E teria a ver também ao seu entorno que repercute essa técnica do TGV evolutivo, o que repercute em seu entorno, nas pessoas, no grupo, nos colegas, teria algo a ver? Eu acho que sim, num determinado momento, como a gente comentou no processo grupocármico da família, tem que ver isso de modo prático, pragmático, para a pessoa poder implementar e não atrapalhar o duplista e as pessoas que moram na casa, de modo mais, vamos dizer assim, assistencial nas consciex, que vão ser trazidas na TENEPS, durante esses trabalhos intelectuais da madrugada, como a gente chamou a atenção dos ataques paraterapêuticos. Então, eu acho que essa condição que é coordenada pelos amparadores, ou pelo amparador, mas ali da TENEPS, isso tudo tem uma repercussão holocármica que a gente não tem noção e nem vai ter. Acho que talvez depois da dessoma a gente vai ter uma noção. Mas isso tudo gera repercussões que muitas vezes a gente não traz na linha de conta, não quantifica, não consegue fazer essa quantificação. Tudo bem? Então acho que isso é o mais sério, acho que isso é o que traz mais repercussão, assim, pelo menos no curto prazo, de modo imediato, que a gente possa chamar a atenção. Ok, obrigado. Pedro, nós te agradecemos muito, esperamos os 101 verbetes próximos e o livro, tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Eu agora não vou falar mais os 100 verbetes da pessoa, porque fica parecendo que fica 100 verbetes, então eu vou falar 101. 101 acho melhor. As pontuações de hoje: 132 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 19 perguntas online. Hoje teremos os recados do João Paulo sobre o curso com Sincobaia, Reaprendência a Neida, a Juliana e a Priscila sobre o ciclograma, a Vivian e o Adélio sobre o evento de empreendedorismo e a Kátia sobre a atividade da IAC. Antes, com vocês, teremos o sorteio dos amigos da enciclopédia. Lembramos a todos a necessidade de assinatura do livro de presença, uma vez que o número de verbetes é impresso pela média dos participantes. Então, às vezes, notamos que muitos deixam de assinar o livro. Então, ressaltamos aí a importância desta assinatura. Boa tarde a todos. Hoje é o dia da divulgação do resultado do sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. O sorteio refere-se ao mês de junho. Nós temos uma lista aqui atualizada hoje de 383 amigos aqui, tá, em ordem alfabética. Então já fizemos sorteio há pouco aqui nos bastidores, sobre a supervisão lá da Vasiliki, do pessoal lá, e já vamos divulgar aqui então. Então são 3 prêmios aqui do mês de junho. O primeiro é um livro Onde a Religião Termina. O ganhador foi Francisco Monar Neto, de São Paulo. Então Francisco Monar Neto ganhou o livro. O segundo prêmio é um curso Cocincobaia, oferecido pela Côncio. Quem ganhou foi Mariano Carneiro de Souza, de Jundiaí, São Paulo. Mariano Carneiro de Souza ganhou o curso Cocincobaia. E o terceiro prêmio é uma vaga no Congresso Internacional dos Intermissivistas, que ocorre aqui em Foz, 22, 23 e 24 de julho. Quem ganhou foi Flávio Ney Carneiro Amado, de Porto Alegre. Então, Flávio Amado, de Porto Alegre, ganhou uma vaga no Congresso Internacional dos Intermissivistas. E nós também tivemos um sorteio especial para aqueles amigos que renovaram ou fizeram a sua adesão no mês de junho. Foram 39 pessoas.
E o número sorteado foi o número 15, que é o IPC São Paulo, é uma cota que o IPC São Paulo tem dos amigos. Então, também vai ganhar uma vaga no primeiro congresso dos intermissivistas, e aí São Paulo vai decidir como vai distribuir, então, essa vaga entre os participantes. Obrigada. Tarde, eu venho falar sobre o curso Consim-Cobaia do Conscienciograma, promovido pela Conscius, e acontece aqui no CEEC todos os meses. O desse mês de julho vai ser agora, na próxima quinta-feira, com início às 3 da tarde. Vai de 3 às 8h30 da tarde. É um curso com 10 vagas, mas com 3 sorteios de Consim-Cobaia, porque cada técnica demora 1 hora. Então, são 3 sorteios, 3 pessoas passam pela técnica diretamente, mas a participação é de todo mundo participa e todo mundo, na verdade, acaba sendo Consim-Cobaia. Então, é um curso muito interassistencial. Quinta-feira começa às 3 da tarde, logo depois da tertúlia, e quem está vindo para a Escola do Parapsiquismo e quiser participar, tem direito ao desconto especial. Mas o curso é aberto para todo mundo que queira participar. As inscrições e maiores informações com qualquer voluntário da Conscius ou na Secretaria e Recepção do CEEC. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos só de lembrá-los que hoje iniciou um novo programa do PAI, que houve uma aula inaugural, né, proferido pelo professor João Ricardo Schneider, e o tema é Biografia de Parapsíquicos. Como estava muito frio, contou com poucos presentes, mas houveram mais de 200 acessos online. Nós gostaríamos de lembrar que quem interesse em participar deste evento, que ele inicia oficialmente a primeira aula, dia 17 de julho, ainda temos algumas vagas. Então, nós vamos ler várias obras de biografias, a exemplos de Eusapia Paladino, Mirabelle, Blavatsky, Eurípides Barçanufo, Zerigó, entre outros. Então, quem tem interesse, dirija-se à recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652, ou ainda e-mail pelo e-mail contato@reaprendência.org. Também pode entrar no site www.reaprendência.org. Lembrando que Reaprendência se escreve com T. Estão todos convidados. Olá pessoal, boa tarde. Nós queríamos fazer um convite, principalmente a todos que tenham interesse de fato em investir no seu parapsiquismo, a participar do próximo ciclograma, que é um curso em parceria Sinvex, CAEC e Apex. O curso foi criado pelo professor Pedro Fernandes, baseado no verbete 5 ciclos. E tem a participação de 4 EPICONs e 3 professores. Tá funcionando? Tá. Os 5 ciclos são, então, curso intermissivo, TENEPS, epicentrismo consciencial, desperticidade e complexos. Esse curso, ele é um curso bem diferencial, porque vão ocorrer campos bioenergéticos, planilhas também, para planejamento do desenvolvimento do parapsiquismo de forma mais técnica, e também estudos de caso com quem vai estar lá presente. Para fazer a inscrição pode ser pelo e-mail caec@caec.org, ou mais informações também aqui no CEEC ou nos sites. Só a data que eu não falei, né? Vai ser no dia 18, 19, 20 e 21 de julho. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. A Unicim e o Discernimento convidam para vocês poderem participar nos dias 15, 16 e 17 de julho do segundo encontro de empreendedorismo da Cognópolis. Este evento, a gente vai discutir o empreendedorismo que ocorre na Cognópolis, trazendo cases de sucesso. Então, a gente vai ter o case da Subway, da Evolui, o case da arquiteta Ângela, da KS Inovação, o trabalho do Márcio e Cícero Schunemann com o PTI. E a gente vai ter uma série de atividades que vão auxiliar a quem quer desenvolver o empreendedorismo, a partir de oficinas. A gente vai ter uma oficina de negócios com o Luciano Vicenzi. Nós vamos estar lançando aqui na Cognópolis um espaço empresarial de uso compartilhado, onde quem quer iniciar o seu negócio vai ter a oportunidade de iniciar o negócio a um baixo custo dentro do espaço lá do discernimento. Então, contamos com a participação de todos, as inscrições serão feitas lá no discernimento.
Pessoal, é importante ressaltar aí a importância desse contexto do encontro de empreendedores. Reforçando o Centro de Empreendedorismo na CCCI, nós vamos estar com a presença do SEBRAE, vamos reforçar lá a possibilidade de fecharmos um Empreendetec, ou com os empreendedores da CCCI, ou com mais empreendedores também. A gerência do PTI Empreendedorismo da incubadora vai estar presente, a diretoria administrativa da CIF. Nós pretendemos também falar mais sobre o Conselho das ICs, Fórum de Empreendedores, uma lista onde a gente possa trocar informações entre empreendedores aqui na CCCI, e também um fórum onde a gente possa dar assessoria ao empreendedor. O empreendedor que está iniciando, ou mesmo que já está implantado há mais tempo, está com dificuldade, a gente pode estar apoiando esse empreendedor também. Contatos direto com discernimento, 2102-1400. Né? Obrigado. Boa tarde a todos. Para quem gosta de viajar, a IAC programou para esse ano a exploração bioenergética no Havaí. Serão 9 dias, de 24 de setembro a 2 de outubro, e os instrutores serão os professores Wagner Alegrete, Nancy Trivelato e Luiz Mineiro. Para mais informações, entre em contato com a IAC Califórnia ou IAC Brasil. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete inversor intelectual. A especialidade em vexometrologia, o autor, o professor Tiago André. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.